Pessoal, tudo bem? Então, resolvi fazer um vídeo hoje que talvez esse aí vai ser o vídeo mais importante aqui desse canal. Apesar do canal estar começando agora, eu acredito que por muito tempo esse vídeo vai estar aqui e vai ser uma bomba na sua cabeça se você pensa sobre Portugal. O que eu acho de Portugal, eu vou trazer aqui um conteúdo e talvez você vai olhar Portugal de uma forma diferente depois do que eu vou te falar. Se você gosta, se você não gosta, se você não tem uma opinião formada, eu acredito que depois desse vídeo você vai ter uma opinião diferente e bem formada sobre Portugal e vai ser um conteúdo bem interessante. Eu sei que alguns vão me odiar pelo que eu vou falar, outros vão me amar pelo que eu vou odiar e pelo que eu vou falar e outros talvez vão ficar indiferentes. Mas para você que está chegando aqui agora, eu sou o Marcos, eu moro atualmente na Nova Zelândia, eu morei em Portugal por alguns anos e eu vivi muitas experiências em Portugal. Eu vivi muitas, com família, 2 filhas, uma adolescente já e uma pequena, e eu vivi muitas coisas. Eu usei sistema de saúde português, eu enfrentei a burocracia que há em Portugal e eu posso dizer para você que foi uma experiência bem interessante. E eu viajei muito por dentro de Portugal, conheci somente o sul de Portugal, do Algarve, que eu não conheci, mas o restante eu dirigi por Portugal e eu vi muita coisa e eu sei do que eu vou estar te falando aqui agora. Cara, o que eu acho de Portugal? Já de começo, sem enrolação, Portugal, para mim, está na lista dos melhores países do mundo. Fale quem quiser falar, o que quiser falar. Mas eu ouço na televisão, o meu primo me falou, a minha tia me falou. Cara, o foco do meu canal é você olhar a sua experiência, viver a sua experiência e ir lá ver aquilo com seus próprios olhos. Esse vídeo é tão sério que muitas pessoas vão falar: Marcos, grava vídeo andando pelas ruas da Nova Zelândia para as pessoas verem como é a casa, como é isso. Mas pela seriedade desse vídeo, eu resolvi parar aqui num lugar calmo. Eu estou dentro de uma escola aqui, que é a escola da minha filha. Já trouxe isso em outros vídeos, porque as escolas aqui ficam abertas para utilização pública. E, cara, Portugal. O que eu acho de Portugal? Portugal é ótimo. Portugal é ótimo. Eu vou fazer uma lista de experiências que eu vivi em Portugal. Uma lista de coisas que eu posso te garantir que você não vai encontrar talvez em nenhum outro lugar do mundo. E eu não vou trazer nada de ruim de Portugal. Se você veio para esse vídeo para ouvir coisas ruins de Portugal, você pode ir embora do vídeo agora. Eu não estou aqui para enrolar, para ficar fazendo um joguinho para te arrastar até o final do vídeo. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é falar as coisas boas que eu vivi lá. E coisas ruins existem lá, existem aqui na Nova Zelândia, existem na Austrália, existem na Espanha, existem no Brasil, existem no Chile, em qualquer lugar do mundo. Mas eu vou dizer para você as coisas maravilhosas que eu vivi lá. E lembre-se sempre, quando você falar de um país, de uma cidade, seja lá de onde for, de que país que você está falando? Porque dentro de um país existem muitos países, e dentro de uma cidade existe muita cidade. O Rio de Janeiro, da onde eu vim, existem vários Rio de Janeiro dentro de um Rio de Janeiro. Portugal é a mesma coisa. Então, já adiantando aqui, eu vou dizer para você, Portugal, para mim, Portugal verdadeiro é o norte de Portugal. Quando você cruza metade de Portugal para cima, você conhece realmente o que é Portugal. Lisboa, todo mundo pensa, porque o cartão postal é bonito, você vai no Chiado, você anda pelas ruas de Lisboa, você vai andar pela a Praça do Comércio, mas para mim, o que representa Portugal é o Rio Douro, é a parte mais bonita que eu já vi. Talvez um dos lugares mais bonitos, e olha que eu já viajei muito nesse mundo, e eu acho que eu posso dizer para você com convicção que Portugal, o Rio Douro, eu acho que está numa das experiências mais incríveis que eu já tive na vida. Mas vamos lá, que é o que interessa, que você quer saber por que eu acho Portugal o melhor lugar do mundo para se morar. Cara, as coisas que mais importam para as pessoas hoje em dia é segurança, saúde e educação. São as 3 coisas. Hoje em dia se fala muito em custo de vida, mas custo de vida não se deve... Eu acredito que é perda de tempo você falar de custo de vida, porque o custo de vida aumentou em todos os lugares do mundo. O custo de vida tudo vai sempre depender da sua realidade. Isso tem a ver com o custo de vida. Mas o que mais se fala é segurança, educação e sistema de saúde. Então eu vou começar pelo que eu considero talvez um dos tops, que é o sistema de educação português. O sistema de educação português ele é excelente. Ele é excelente. Ele é puxado, eu considero um pouco puxado, mas se você está buscando nível de excelência, é um país que vai te oferecer nível de excelência. Eu ouço pessoas falar que na Irlanda o filho está na escola e tem que ajudar o filho em casa para estudar um pouco mais porque não tem essa excelência toda. Eu ouço pessoas falar daqui da Nova Zelândia e eu vejo isso porque o sistema aqui ele é devagar. Eu ouço pessoas na Austrália falar a mesma coisa. O sistema português ele é muito bom.
Não é à toa que os portugueses falam vários idiomas, não é à toa que os portugueses têm alto nível de graduação, não é à toa que em muitos países que eles vão, eles dominam o mercado de trabalho dependendo da área que eles estão. Então o sistema lá, ele é muito bom. Aí eu sei que vai ter gente falando assim, mas brasileiro vai para lá, sofre preconceito. Cara, eu vou dizer para você, a minha filha pequena nasceu em Portugal, ela fala um português do Brasil, que os portugueses falam que é o brasileiro, e a minha filha frequentou uma escola onde 99% da escola eram portugueses, a equipe inteira da escola era portuguesa, e a minha filha nunca teve um problema na escola por ela ser filha de brasileiros e por ela falar um português diferente de Portugal. Nunca, 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 nunca. Lá em Portugal é comum a professora, na idade das crianças pequenas, ter a professora e ter a ajudante. E eu vivenciei um carinho, um cuidado que eu ainda não vi em nenhum lugar. Até aqui na Nova Zelândia, que apesar da criança ser muito bem... É um nível educacional muito maravilhoso, mas nem aqui eu senti um carinho, um cuidado, um afeto tão grande quanto eu senti lá. E tinha uma ajudante, a Adelaide, e cara, você não tem noção o jeito que ela cuidava da criança. Ela cuidava da criança como se fosse o filho dela. Ali, se você estivesse do lado dela, você não fazia... você não conseguia saber se aquela criança era filho dela ou se era filho de alguém, de tão bem que ela cuidava das crianças. Os professores, então, a direção da escola... Cara, sempre foi maravilhoso, sempre foi maravilhoso. Qualquer pessoa que te falar diferente, todo mundo vai ter uma experiência diferente. Todo mundo vai chegar num lugar diferente. Você tem que saber como que você chega num lugar também. Às vezes a pessoa chega lá já querendo forçar uma forçação de barra. Tudo você tem que ter uma educação. Você tem que saber como você vai se portar. Você vai ter que saber como você vai falar. Então, eu posso dizer para você que foi, para mim, tem sido, e pelo que eu ouço, um dos melhores ensinos que se tem hoje. Como eu disse mais uma vez, por uma idade maior, ele é muito puxado, a criança tem que ter muito foco, porque ele é muito puxado, mas eles puxam demais porque eles querem que as crianças atinjam no futuro um nível de graduação alta. Então esse é um ponto que eu queria trazer para você. Segurança. Cara, todo país tem problema em alguma cidade, algum canto, mas eu vou dizer para você, Portugal, ele é muito, extremamente seguro. Muito, mas muito, 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 muito. De que Portugal? Tem lugares em Portugal que não são legais, mas não é, a gente não está falando, mas está se falando hoje em dia, agora está até muito isso na mídia, né? Porque a criminalidade do Brasil está indo para Portugal. Cara, eu vou dizer para você, ainda continua sendo um lugar incrível. É uma formiguinha perto de muitos lugares do mundo, é uma formiga. Eu morava numa cidade, que é a cidade de Espinho, que eu posso dizer, porque não é porque eu morei na cidade, mas eu vou dizer para você, para mim é a cidade mais completa, uma das cidades com um charme diferenciado em Portugal. E eu cansei, eu teve uma época que meu carro, eu tinha um Citroën que a chave dele ficou com problema, ele não estava abrindo na chave, eu tinha que abrir com a chave, e às vezes tinha que colocar a chave na porta, ela não tinha ali, o segredo dele não estava abrindo. E às vezes eu com compra de mercado saía e a chave dormia na porta. Isso aconteceu 3, 4, 5, 6 vezes. E eu acordava de manhã, a chave estava lá. Nunca tive uma situação de falar assim, caraca, eu vou deixar aqui, meu carro vai ser furtado. É um sistema maravilhoso. E eu morava nessa cidade, raramente eu vi uma viatura da polícia passar. Raramente. De tamanho era a segurança da cidade. Então, o que você está procurando, às vezes eu falo assim, mas eu não quero ir para Portugal porque falaram que lá está muito perigoso. Cara, perigoso? Aqui na Nova Zelândia tem lugares que você não vai se sentir confortável. Aqui, que é considerado um dos lugares top mais seguros do mundo, aqui você vai ter. No Brasil você vai ter lugares no Brasil que você vai dizer assim, cara, isso aqui não é no Brasil, eu estou num outro planeta, de tão seguro que é isso aqui. Então você vai ter problemas em todos os lugares. Então segurança para mim, Portugal é top. É top. Para mim, eu vou dizer para você, eu considero... talvez ele esteja até acima do nível daqui da Nova Zelândia em alguns aspectos, principalmente de pequenos furtos. Agora eu vou falar saúde, que é uma coisa que todo mundo se preocupa, mas é saúde e tal. Eu usei o sistema de saúde português, por inúmeras vezes, por inúmeras causas eu usei o sistema de saúde português, tanto pequenos centros hospitalares quanto hospitais grandes. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tive um problema, e o mesmo problema que eu fiz aqui, procedimento na Nova Zelândia, e eu tive que fazer em Portugal, eu vou dizer para você, aqui, pagando um seguro, porque na época eu tinha um seguro de saúde, que era atrelado ao meu Visa, era obrigatório, e é o mesmo procedimento, eu fiz aqui e fiz lá. Eu vou dizer para você,
Aqui me custou 17 mil dólares, não para mim, para o seguro teve que cobrir isso. Em Portugal isso me custou 35 euros. 35 euros. Pô, mas isso foi tão barato. E vou falar para você, eu me senti num hospital 5 estrelas quando eu estive em Portugal. Eu nunca fui ao hospital e eu me senti, tô numa fila de espera porque eu sou brasileiro. Ah, mas você tem cidadania portuguesa? Não. Eu nunca, lá eles não estão preocupados com a sua cidadania portuguesa, eles querem te atender. E eu sempre fui bem atendido, sempre fui bem atendido. Eu lembro que em Portugal é comum, aqui também, aqui tem disso, você tem um médico que ele representa a sua família, que eles chamam de médico de família. Então você vai num pequeno hospital e ele cuida de você. Eu tinha um médico, o Dr. Rogério, depois foi a doutora Sandrina, que o Dr. Rogério se aposentou. Você ia lá, ele não ia para o computador pesquisar o que você tinha, não. Você chegava lá, falava seu sintoma, ele falava, toma isso aqui, no outro dia você estava resolvido o seu problema. E, cara, uma qualidade. As pessoas que ficavam na recepção na frente do centro hospitalar, um carinho com a minha filha quando a minha filha chegava, inigualável. Então, você vai ver muita gente falar mal de Portugal, você vai ver muita gente dizer que Portugal é ruim disso, ruim daquilo, e eu vou falar para você, se você ouviu isso, se você teve uma experiência, cara, tenta ir por um outro caminho, tenta ter uma outra aproximação da situação, que você vai ver que Portugal não é assim. Eu vou dizer para você uma outra coisa, que Portugal é muito boa, para quem quer empreender. Eu conheço vários brasileiros que estão em Portugal, que empreenderam e tiveram uma vida, estão tendo uma vida de sucesso empreendendo. O português é uma pessoa que ele consome, ele gosta de consumir. Você vai aqui na Nova Zelândia, os shoppings de quinta e sexta são os únicos dias que ele fecha tarde, 9 horas da noite. 9 horas da noite eu estava indo para Portugal, em Portugal, quando eu estava em Portugal, 9 horas eu estava pensando o que eu ia fazer, jantar no shopping. Porque o shopping, as lojas físicas do shopping fecham meia-noite e a praça de alimentação, que eles chamam de restauração, fecha 2, 3 horas da manhã, dependendo do lugar que você vai. Então, assim, você vai encontrar comidas com bom preço, de qualidade. Lá não tem fast food. Tem fast food, tem McDonald's, você vai achar, mas o português ele dá preferência a uma comida boa. Ele gosta de uma comida boa, ele gosta. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu fui para Portugal. Eu ouço falar isso, que a pessoa foi para Portugal, eu fui e não gostei. Você procurou para Portugal porque Portugal era o quê? Era um lugar bom, não é? Era bom porque aquelas pessoas daquele lugar preservaram aquela cultura. Então, se você vai para lá para você tentar colocar essa cultura, tentar fazer as coisas de um jeito que você acha que você está certo, não vai funcionar para você. Não vai funcionar para você. Cara, eu trabalhei em Portugal e eu vou falar para você, eu nunca passei. Eu trabalhei numa empresa de espinho, a Inelsa, é uma empresa de elétrica, e eu vou falar para você, era uma empresa só de portugueses. Depois entrou um único brasileiro, mas eram só portugueses. Tinha mais ou menos, de 15 a 20 pessoas na empresa. Eu sempre fui bem tratado. Isso aqui é muito bem tratado. De você chegar lá e se sentir bem, é um lugar que você quer estar. Eu nunca cheguei lá, poxa, olha, porque é brasileiro, faz isso. Não, sempre fui bem tratado com respeito, com carinho que eu não encontrei em muitos lugares. Então, se você quer pensar em migrar para Portugal, eu vou falar uma coisa aqui, só para também não ficar, a pessoa pensa assim, mas parece que está comprado, você só tem coisas boas para falar de Portugal. A única coisa que eu vou falar para você, se você quer ir para Portugal para juntar dinheiro trabalhando para terceiros, isso vai demorar muito tempo. Se 2 pessoas trabalharem, um casal trabalhar, você consegue salvar uma renda, você consegue fazer umas viagens, você consegue ir ali na França, você vai ali na Espanha, toda hora, como eu pegava o carro, atravessava e ia ali para a Espanha, você vai fazer isso. Mas lá não é um lugar bom para isso. Portugal é um lugar bom para empreender. É uma coisa que as pessoas demoram a entender. E principalmente, se você vai trabalhar para outras pessoas, se você vai trabalhar para uma empresa, tente ir para um lugar onde a sua renda vai te cobrir as suas contas. Porque às vezes a pessoa quer morar em Lisboa, quer ganhar um valor e a renda dela, só o aluguel dela já vai 3 vezes o valor que ela ganha de salário. Então ela não vai ter uma qualidade de vida, então ela vai sair de Portugal falando mal de Portugal. E também eu digo uma coisa para você, não vá para Portugal tentando driblar a burocracia. Portugal é um país que as pessoas falam que é uma dificuldade, burocrático. Burocrático está em todos os lugares do mundo. A Nova Zelândia é um lugar burocrático. A Austrália é um lugar burocrático, a Irlanda é um lugar burocrático, a Espanha é um lugar burocrático. Burocrático vai ter em todo lugar do mundo. Mas a partir do momento que você tem todos os seus papéis direitinho, da forma que é para ser feita, você vai ver que a coisa
vai acontecer. Para você tirar uma cidadania portuguesa, hoje em dia, se eu não me engano, eu não vou dizer aqui para depois não estar falando alguém falar, você está falando besteira. Se eu não me engano, são 5 papéis que você precisa para tirar uma cidadania. 5 papéis, são 5 documentos que você precisa para você ter uma cidadania portuguesa. Então, uma vez que você tem a sua vida legalizada da forma correta, você se planejou, foi lá, fez as coisas corretas, você vai ver que as coisas vão dar certo. É um sistema simples. Mas é burocrático no começo. Qualquer lugar vai ser burocrático. Se você pegar os requisitos para hoje estar em Portugal, ser um residente em Portugal, perto de outros países, você vai ver que Portugal é um sonho perto do pesadelo que pode ser muitos países. Quantas pessoas hoje estão tendo que voltar do Brasil porque é uma dificuldade para ela conseguir ter um visto para ir para os Estados Unidos ou para ir para um lugar mais visto. A Austrália é um lugar bem, com uma determinada idade, é um lugar bem fechado para visto. Então Portugal ainda é um lugar muito, muito bom. Mas eu peço para você uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que me perguntam. Esse vídeo está sendo uma resposta a uma pessoa que me perguntou de Portugal, os meus amigos que me perguntam sobre Portugal, e eu sempre falo a mesma coisa. Se você está pensando em ir para Portugal, conhece alguém que está pensando em ir para Portugal, só te peço uma coisa, vá para Portugal e seja uma pessoa correta. Faça as coisas corretas, trate os portugueses de forma correta, que você vai ver como eles são amáveis com você. Um português, se você pedir uma informação para ele na rua, ele é capaz de largar o que ele está fazendo até te levar naquele destino, até que ele tenha certeza de que você chegou onde você queria. Entendeu? Estude sobre a cultura portuguesa, estude palavras que você não deve dizer em Portugal, estude a forma que o português gosta de ser tratado, porque se você está indo para algum lugar, você está indo na casa de alguém. Se eu te convidar para vir na minha casa, você vai querer, se você vier na minha casa, você tem que respeitar a minha casa. Então, se você vai em Portugal, você tem que respeitar a casa deles. Então, hoje eu falo deles, mas eu vou falar até nós, porque eu tenho uma cidadania portuguesa e hoje eu me sinto até parte eu me sinto português hoje, pelo que eu vivi lá e como foi maravilhoso aquilo para mim. Então, eu vou dizer isso para vocês, se você gostou desse conteúdo, se você achou legal o que eu disse aqui, se você tem alguma dúvida, deixa uma pergunta aqui embaixo, eu vou te responder. Se você achou que esse vídeo é interessante, é um conteúdo interessante, quer mandar para alguém, manda para um familiar, manda para um amigo. Se você também tinha uma mentalidade de Portugal ruim, tenta olhar por um outro caminho, tenta ter uma outra aproximação, entendeu? Se você conhece alguém que foi e não gostou, manda esse vídeo para a pessoa. Se quiser, manda ela fazer uma pergunta que pode colocar a experiência dela lá. Mas lembre-se sempre, uma experiência não resume toda uma história. Às vezes, eu passei por situações em Portugal que as pessoas me trataram mal em algum momento, mas sabe o que eu fiz? Eu olhei e falei assim, olha, essa pessoa é 0,00001% dos portugueses, porque 99% deles me trataram super bem e foi uma experiência incrível e vai ser, porque eu com certeza ainda vou estar em Portugal por muitas vezes na minha vida, é um lugar que eu quero estar muitas vezes, é um lugar que eu tomei como casa também. Apesar de ser brasileiro, tomei lá como casa também e me sinto parte de lá, porque o que eles vivem no dia a dia dele é algo que eu aprecio. A forma que eles vivem a vida, você vai numa padaria dia de domingo, a padaria vai estar cheia, as famílias vão estar lá, você vai ver muitas famílias juntas, crianças ao redor da mesa. Então eu aprecio muito isso, entendeu? E aprecio também uma coisa neles também que eu gosto muito, eles falam na cara. Às vezes a pessoa chega, porque o português ele é mal-humorado, o português não, ele vai falar na sua cara. Ele não gostou, ele vai falar. Só que não é uma falta de educação, é uma forma limpa de te dizer que ele não gostou daquilo e ele quer que você corrija aquela sua postura. E eu já ia terminar o vídeo, mas me veio uma coisa na cabeça aqui. Para quando você olhar por que às vezes um português não gosta de um brasileiro, ou uma portuguesa não gosta de uma brasileira, às vezes uma brasileira vai para lá e se relaciona com um português, destrói a família dele, e o que acontece? Às vezes não por ela, às vezes nem ela sabia que o cara era casado, mas ela acaba destruindo a família dele, do cara. E o que acontece? Aquela portuguesa vai ficar com ódio dela, ou aquele português vai ficar com ódio do cara, vai contar aquilo para os familiares e isso vai se espalhando. Mas não é só brasileiro que faz isso, todas as nacionalidades fazem isso, têm essa mesma coisa. Então, às vezes, não é nada com você, é algo que aconteceu com pessoas, porque as pessoas erram para as outras. Eu já errei muito com pessoas, muito na vida. E às vezes a pessoa fala assim, mas é um brasileiro. Mas porque foi você ali que errou e aquilo ali ficou para ela e ela vai colocar para outras pessoas. Então, tente ter um olhar diferente, se você tinha um olhar negativo, tente ter um olhar positivo
E não só sobre Portugal, todos os países que você ouvir falar, tente pegar experiências positivas e tente olhar pelo lado positivo, porque problemas você vai ter. É melhor você, às vezes, ouvir um português falar uma coisa na sua cara do que você não gostou, do que você estar morando numa cidade onde você não se sente seguro para sair de casa com a sua família. É melhor, às vezes, você tá num lugar que você fala assim, mas eu vou demorar muito para me adaptar e as pessoas não estão me dando espaço, do que você tá num ambiente onde você fala assim, cara, o que vai ser de mim amanhã? Então, tenta avaliar os prós e os contras. E eu vou dizer para você, se você tivesse que colocar os prós e os contras hoje de ir para Portugal, esses são os prós e esse aqui é o contra. Então, eu fico aqui nesse vídeo, que ficou um pouco longo, peço desculpa para vocês, mas é algo que já vem muito tempo. São muitas pessoas me perguntando e eu queria esclarecer isso. Então, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.